Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sejam bem-vindos a mais um episódio dos nossos ensinamentos da religião de Allah subhanahu wa ta'ala sobre aquilo que todo muçulmano deve conhecer. E para hoje, com a permissão de Allah, iremos falar sobre wajibatus salah, que são as obrigações do salah, as coisas que são obrigatórias no salah. Depois de nós termos falado sobre os pilares do salah, as condições do salah, hoje queremos falar sobre as obrigações do salah. E as obrigações do salah são todas aquelas práticas do salah que são observadas durante o salah e aquele indivíduo que esquecer o salat continua válido, mas deve trazer saída sahu. Então, essa é a diferença entre o salat, pilar e condições. A diferença entre pilar e condições é que o pilar é durante o salat apenas, enquanto que as condições são observadas antes do salat e deve acompanhar o salat até o seu término. Agora, a diferença entre o wajibat, o salat e os pilares e condições é que o wajibat, o salat, se a pessoa esquecer, o salat é válido. Enquanto que nas condições e nos pilares, nós dizemos que se a pessoa esquecer, o salat não é válido. A pessoa deve trazer aquela condição ou deve trazer aquele pilar. Enquanto que no wajibat, o salat, se a pessoa esquecer, o salat continua válido, mas no final deve trazer saída do sahu. Agora, se for de propósito, então o salat torna-se inválido. Então, os pilares do salat, ou melhor, as obrigações do salat são: primeira obrigação, jami'u takbirat, ada takbirat al-ihram. Todos os takbirat, excepto o takbirat al-ihram, que são chamados takbirat al-intiqal, que são os takbir de movimentação. O takbirat al-ihram, nós já falamos que o takbirat al-ihram é um pilar dentro dos pilares do salat. Já os restantes takbirat, aquele para ir para o rukun, para ir para o sajda, para levantar do sajda, todos esses takbirat são obrigações do salah. A segunda obrigação, qawlu sami Allahu liman hamida lil imam wal mufarid, que é dizer sami Allahu liman hamida. Sami Allahu liman hamida para o imam, assim como aquele que está a fazer o salat sozinho. O imam é uma obrigação para ele dizer Sami Allahu liman hamida, assim como aquele que está a fazer o salat sozinho também é uma obrigação dizer Sami Allahu liman hamida. Agora, quanto ao ma'mum, que é aquele que está a seguir o salat do imam, então esse não diz Sami Allahu liman hamida. A segunda ou a terceira obrigação, qawl Rabbana wa lakal hamd, é dizer Rabbana wa lakal hamd. E este qawl, essas palavras de Rabbana wa lakal hamd é para o imam, a pessoa que está a fazer o salat sozinho, e o ma'mum. Então, a diferença entre Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd, é que Sami Allahu liman hamida é para o imam e aquele que está a fazer o salat sozinho. Então, o que está a seguir o salat do imam, no lugar de Sami Allahu liman hamida, ele diz Rabbana wa lakal hamd. E esse Rabbana wa lakal hamd é para todos, o imam, a pessoa que está a fazer o salat sozinho e o ma'mum. E aqui verifica-se um erro. Alguns imamos, quando levantam, dizem Sami Allahu liman hamida e não falam nada, não dizem Rabbana wa lakal hamd. Esse é um erro. Então, Sami Allahu liman hamida deve dizer Rabbana wa lakal hamd, porque esse Rabbana wa lakal hamd é uma obrigação para todos. O Sami Allahu liman hamida é que deixa de ser obrigatório para aquele que está a seguir o imam. A quarta obrigação do salat, qawlu Subhana Rabbi al-Azim, é dizer Subhana Rabbi al-Azim no rukun. E a obrigação é apenas uma vez. A pessoa foi no rukun, Subhana Rabbi al-Azim, depois voltou, o salat está válido. Mas é recomendável a pessoa fazer 3 ou mais vezes. Mas a obrigação é uma única vez apenas. Já fazer 3, 5 mais vezes, isso não é obrigação, é uma ação, é um ato recomendável. Então, se a pessoa só fizer uma vez e voltar do rukun, o seu salat está válido, não há nenhum problema. Se a pessoa, por exemplo, está em umas correrias, pode ir para o rukun, Subhana Rabbi al-Azim, uma vez, Sami Allahu liman hamida, voltar, não há nenhum problema.
A quinta obrigação temos Qawlu Subhana Rabbiyal A'la, que é dizer Subhana Rabbiyal A'la no sujud, na prostração. E o mesmo aplica-se aqui. A obrigação é dizer apenas uma única vez. Agora, fazer 3 ou mais vezes não é obrigação, mas sim é uma recomendação. É uma recomendação. A sexta obrigação é Tashahhud al-Awwal, que é o primeiro tashahhud. Então vejam que o último tashahhud é um pilar do salah. Já o primeiro tashahhud é uma condição, ou melhor, é uma obrigação do salah. E o que é isso de obrigação do salah? É aquilo que nós dissemos que se a pessoa deixar por esquecimento, o salah é válido, só que tem que fazer o sujud al-sahw, a prostração do esquecimento. E o tashahhud al-awwal, o primeiro tashahhud, consiste em a pessoa dizer At-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Esse aqui é o tashahhud al-awwal, o primeiro tashahhud. Então, esta é uma obrigação. Uma obrigação. A sétima obrigação, al-julusu lit-tashahhud al-awwal, que é assentada para o tashahhud al-awwal. Assim como vimos que o último tashahhud é um pilar e a sentada também é um pilar, então aqui também o primeiro tashahhud é uma obrigação e a sentada para o tashahhud também é uma obrigação. Então, são essas as obrigações do salah. Portanto, para terminar, importa aqui realçar e referenciar 2 pontos. O primeiro ponto é aquele que deixar uma obrigação, dentre essas obrigações, de propósito, o seu salat torna-se inválido. Nós já falamos. Se a pessoa deixou o tashahhud al-awwal de propósito, o salat está inválido. Agora, aquele que deixar por esquecimento ou por ignorância, então deve prosseguir com o salat e trazer o Sayyidat al-Sahw no final. Então, aqui alguns imãs costumam caem no erro. O que acontece? Muitas das vezes ele esquece o tashahhud al-awwal, levanta para o qiyam. Quando ele está no qiyam, parado, então as pessoas lá dão um sinal a ele que esqueceu alguma coisa. O que ele faz? Ele sai do qiyam e volta para o tashahhud al-awwal. Isso constitui um erro. Até que alguns ulamás dizem que se ele fizer isso depois de estar em pé firmemente, o salat fica inválido. Porque o tashahhud al-awwal é uma obrigação. Então, se ele esqueceu, continua com o salat. No final, vai trazer o Sayyidat al-Sahw, que é a prostração de esquecimento. A prostração de esquecimento. Então, é preciso nós prestarmos atenção neste ponto, para não cairmos no erro. Então, são essas regras que têm a ver com as obrigações do salah, e nós pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos conceda o conhecimento benéfico e boas práticas, e dentre elas que nos conceda a prática do salat, assim como ele nos orientou subhanahu wa ta'ala. E nós paramos por aqui com a promessa de, inshallah, nas próximas edições falamos sobre as etiquetas da caminhada para a mesquita e para o salah. هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.